Estamos vivendo tempos de muitas profecias e profetadas, por isso necessitamos de sabedoria do alto para discernir as profecias. Olá, eu sou Nelson Marculino e no vídeo de hoje vamos falar sobre 3 dons práticos da profecia que você precisa conhecer. Por isso, assista esse vídeo até o final que você não vai se arrepender. Mas antes de mais, eu queria pedir que se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu joinha e o seu comentário nesse vídeo. Em primeiro lugar, queridos irmãos, você precisa saber que os dons espirituais sempre subentenderam serviços prestados para a igreja, principalmente para a edificação da igreja. Um dom não é um dom, um ministério não é um ministério enquanto a igreja não for ajudada por ele. Logo, querido irmão, isso nos leva a crer e nos leva a entender que os dons ministeriais, o ministério profético, dons de profecia e o restante dos dons, elas vêm com o objetivo para a edificação da própria igreja. Então, toda profecia que você ouvir, toda profecia que sair da boca de um homem, em primeiro lugar precisa ter objetivo para edificar. A profecia não vem para destruir, a profecia vem para edificação, a profecia vem para correção, a profecia vem para alerta. Sempre que Deus levanta um profeta, ele tem o objetivo de alertar alguém, alertar a nação, alertar a igreja. Então, no final de todas as contas, o grande objetivo é a edificação. Então, o ministério, os dons proféticos, eles vêm para ajudar a igreja e não para prejudicar. E o que é que nós temos visto hoje? Nós temos visto uma onda de profecias fundamentadas, algumas debaixo da palavra de Deus, e outras sem fundamento bíblico estão se espalhando por aí. E por incrível que pareça, as pessoas hoje estão vivendo para profecias, correndo atrás de profecias. E no vídeo de hoje nós vamos ver quais são os dons práticos que atuam no ministério profético. Ou seja, como você vê, como você discernir através desses dons práticos que essa profecia é de Deus ou não é de Deus. Para operar no ministério profético é necessário primeiro descobrir quais são os seus dons proféticos, principalmente os dons de revelação. Então, se alguém está a profetizar, você poderá discernir se essa pessoa tem um ministério profético, se essa pessoa atua nos dons de revelação. E o primeiro dom que você vê que atua no ministério profético é o dom de conhecimento. O dom de conhecimento, igreja, tem o propósito de manifestar o profundo e o escondido, conforme o nome, dom de conhecimento. Significa que algo que estava escondido vai ser trazido à luz. Isso só acontece por causa do dom de conhecimento. É quando o Espírito de Deus traz a memória do profeta, traz a memória do homem ou da pessoa que está ouvindo a profecia, o conhecimento de algo que é profundo e escondido para os homens. O dom de conhecimento tem como objetivo revelar mistérios ocultos aos homens, coisa que os homens, aos olhos naturais, não poderiam saber. Esse dom, ele revela, ele traz as coisas ocultas ao público, ao conhecimento. Praticamente são as evidências da onisciência divina no meio do povo de Deus. Ou seja, Deus se manifesta através desse dom de conhecimento, porque Deus tudo sabe e Ele através desse dom se manifesta no meio do povo. Ou seja, é a revelação sobrenatural do conhecimento divino, a percepção divina da mente humana. Através desse dom, o profeta, o pastor consegue enxergar no coração do homem coisas escondidas, coisas do passado, coisas do presente, coisas do futuro, até mesmo as coisas que o homem praticou, que o homem fez, que ninguém mais sabe. O dom de conhecimento tem essa missão de trazer essa revelação sobrenatural das coisas que o homem por si só não poderia ter domínio. Então, esse é o dom de conhecimento
Toda profecia começa primeiramente com o dom de conhecimento. Deus traz ao conhecimento do profeta, do pastor, alguma coisa escondida e ela é manifestada. Em segundo lugar, nós temos o dom de discernimentos de espírito. Então, nós estamos falando aqui não do ministério profético, mas estamos falando aqui de 3 dons práticos que atuam no ministério profético, que todo profeta, todo pastor precisa conhecer. Segundo dom de discernimento do Espírito. No profético, no ministério profético, existem vários dons que estão em atuação. Nos próximos vídeos falaremos mais abertamente, mais profundamente sobre isso. Hoje estamos falando apenas de 3 dons práticos. Então, começa com o dom de conhecimento, traz ao conhecimento do homem, e aí é necessário o homem discernir o espírito dessa coisa ou desse assunto que foi trazido ao seu conhecimento. Logo, o dom de discernimento de espírito é a revelação sobrenatural ou a percepção da esfera dos espíritos, ou seja, um entendimento profundo que o homem tem do mundo espiritual para detectar os espíritos e detectar os seus planos. É através do dom de discernimento espiritual. Também serve para ler a mente dos homens. Por isso é que você vê que muitos profetas conseguem ler pensamentos, aquilo que passa na cabeça do seu povo, é através do dom de discernimento espiritual. O dom de discernimento espiritual é uma identificação súbita e momentânea de uma determinada situação. Todo pastor, todo servo de Deus precisa aprender a discernir o espírito, precisa aprender a atuar nos dons de discernimento do espírito. Eu entro num lugar e muitas das vezes Deus me dá percepção das coisas que estão acontecendo, do ambiente do lugar em que nós estamos envolvidos, da atmosfera do lugar em que nós estamos envolvidos. Sem o dom de conhecimento, sem o dom de discernimento do espírito, você vai sofrer no ministério, não vai entender as coisas espirituais. Então busca cada vez mais e mais aperfeiçoar o dom de discernimento do espírito. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça, por favor, deixe o seu joinha nesse vídeo, deixe o seu comentário também nesse vídeo. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal agora mesmo e não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. Terceiro dom prático é o dom de sabedoria. O dom de sabedoria, igreja, tem como objetivo a solução de problemas e situações extraordinárias para orientar, para dar conselho, cuja solução está fora do alcance humano. Esse dom de sabedoria vem da sabedoria ao homem. Lembra-se de Salomão, numa determinada situação em que 2 mulheres se apresentam na presença do rei Salomão com uma causa de uma criança. Salomão, naquele momento, ele foi cheio do dom de sabedoria para discernir. Quando as mulheres se apresentam, elas trouxeram conhecimento de Salomão. Só que quando Salomão ouviu o assunto, ele teve que agir no dom de discernimento do espírito. Ele discerniu o espírito que estava por trás daquele problema e em seguida ele teve também uma percepção do dom de sabedoria. Deus deu sabedoria a ele para ele poder selecionar aquela situação. A sabedoria aqui é a habilidade de agir, a habilidade de falar em conformidade com a razão e com a moral. Salomão discerniu, não, essa que está acusando a outra, essa não é a mãe da criança, a mãe da criança é a outra. E isso teve em atuação esses 3 dons aqui, com prudência, com experiência da vida, com sensatez e equilíbrio. Isso é um dos grandes problemas, querido, no profético. Se você não entender o dom de conhecimento, o dom de discernimento de espíritos, o dom de sabedoria, você vai ser um profeta imaturo. Sabe, nos dias de hoje, muitos profetas, muitas profetadas de brincadeira estão surgindo aí. Por quê? Porque as pessoas não têm domínio dessas áreas, recebem o conhecimento do assunto, não discernem devidamente o que está acontecendo, não têm sabedoria para entregar o recado. Por isso, o que acontece? Nós temos muita confusão no meio das profecias por falta de sabedoria. Pastores que não têm sabedoria para entregar recados,
de assuntos pertinentes, de assuntos que podem levar um relacionamento a fim, um casamento a terminar, de assuntos que podem trazer briga. Deus te revelou quem está por detrás do problema da irmã, mas você precisa ter sabedoria para entregar essa revelação. Não é entregar recado de qualquer maneira, não é entregar profecia de qualquer maneira. Ah, é o teu pai que está te fazendo mal, é o bruxo da tua família, é o fulano. Não, teu casamento acabou por causa de fulano. Eu estou a ver o teu marido está te traindo agora. Não, é preciso que você aprenda a agir nessas três áreas. Primeiro, dom de conhecimento, dom de discernimento do espírito e dom de sabedoria. O profético, queridos irmãos, anda com a revelação. Por isso é que o profeta precisa ser muito sensível. Se você quer profetizar, você precisa ter sensibilidade do espírito, porque é tudo muito rápido em fração de segundo. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Shalom. Deus abençoe. Fui.